Sobre este assunto eu converso agora com Wellington Calazans a partir da Suécia e com Isso Agostinho a partir da Itália. Vou cumprimentar os dois e desejar mais uma vez as boas-vindas a mais uma edição do Hora 10. Boa noite, Wellington, e seja igualmente bem-vindo ao Hora 10 mais uma vez. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Sal, e a você assistindo ao canal TPA Notícias. Wellington, é por si que vamos começar analisando estes factos atuais que nos surgem à volta desta situação conflituosa entre a Rússia e a Ucrânia também. Estamos diante de um caso para dizer que estes bombardeamentos russos estão agora mesmo a causar alguma situação agravada à segurança da própria Ucrânia? Dorivaldo, é importante fazer aqui uma pequena observação no meu comentário. À vontade. Eu entendo perfeitamente que existe aí toda uma narrativa do conflito Rússia-Ucrânia, mas estamos falando mesmo aqui do confronto entre a NATO e a Rússia em solo ucraniano. Porque a Ucrânia não tem mais um governo. A Ucrânia é governada pela ingerência da OTAN, da NATO, né, como falamos aqui, no solo ucraniano. Porque o povo ucraniano, certamente, e é o que mais tem sofrido, não quer mais esse tipo de situação. O povo europeu não aguenta mais essa situação. A crise econômica e financeira que está sendo pronunciada, inclusive, há poucos minutos pelo JP Morgan, em todo o mundo, ela é consequência dessa insanidade das sanções aplicadas contra a Rússia, quando o diálogo seria a única saída. Não há situação de paz sem o diálogo com a Rússia. Dito isso, eu quero dizer que lá atrás, no dia 24 de fevereiro, inclusive eu fiz uma entrada no telejornal do Canal 1 da televisão pública de Angola, eu brincando com o meu parco quimbundo, eu disse que a Rússia tinha entrado nessa guerra no modo Tundamungila, enquanto a OTAN, a NATO, estaria no modo Ndolo como Shima. E continua assim. Esse vai e vem dos ataques russos, recua, dá terreno ao inimigo, depois destrói infraestruturas. Isso é uma maneira de reduzir perdas humanas, desgastar as tropas ucranianas e de mercenários da NATO que participam deste confronto de maneira direta. E com isso a Rússia vai ganhando tempo, vai desgastando os governos ocidentais, especialmente da União Europeia, e também fazendo com que as populações fiquem revoltadas contra uma situação de desemprego, de instabilidade, de medo do inverno e de tudo o que já vínhamos prenunciando ao longo desse percurso, desde o dia 24 de fevereiro. O que acontece é que o que restou à Ucrânia e à NATO contra a Rússia, diante da evidente incapacidade de fazer frente à tecnologia russa em armamentos, foi a prática de atos terroristas. Destruir uma ponte, detonar um carro da filha do Alexander Dugin, a Dugina, e outras coisas que, inclusive, são celebradas pela imprensa como um ato de guerra, quando, na verdade, são atos terroristas que deveriam ser repudiados, até porque o Ocidente, durante os últimos 20 anos, falou muito sobre o combate ao terrorismo, mas parece que passou a ter gosto por essas práticas e adotou cada uma delas como um modo de confundir a própria opinião dos cidadãos europeus, especialmente, e norte-americanos, de que isso é prática de guerra. Então, Dorivaldo, o G7, no lugar de buscar o diálogo e pôr fim a tanta tensão, está buscando o aprofundamento, prometendo mais armas, inclusive de longo alcance, o que poderá, sem sombra de dúvida, provocar uma escalada sem precedentes, como nós temos temido, e em alguns comentários eu já vinha falando sobre isso com você. Vejo que a Rússia está preparada para o que der e vier e não entrou para perder essa guerra. O Ocidente, a única esperança que nos resta é que a Alemanha finalmente traia os Estados Unidos e faça um acordo com a Rússia e a China, como está previsto por debaixo dos panos aí, como falamos no Brasil, e isso seria realmente o fim da guerra.
Em meio a estas interferências, como já fez aqui referência a Wellington, o G7 avisou hoje à Rússia que se a escalada de violência prosseguir e se a Rússia utilizar então armas químicas, biológicas ou nucleares, as consequências para Moscovo serão graves. E vou pegar também aqui um outro pronunciamento que vem da NATO. Esta que avisa a Rússia que qualquer ataque a infraestruturas dos aliados terá resposta unida e determinada. Olhando para estes pronunciamentos que vão surgindo, eu perguntava mesmo a si, Wellington, que outras sanções podem fazer então a intervenção russa na Ucrânia parar? Não há mais sanções possíveis. Não há mais nenhum tipo de possibilidade do Ocidente confrontar a Rússia. O Ocidente tem que admitir a derrota. Não há mais como. Isso não é a derrota da Ucrânia, é a derrota da NATO. E se isso não acontecer logo, a única consequência que eu prevejo é de uma sabotagem da própria NATO, atacando com as suas próprias armas nucleares, tentando, através de uma mídia que é muito forte, totalmente descompromissada com o jornalismo e sendo utilizada como máquina de propaganda, dizer que foi a Rússia e justificar um aprofundamento de ataques. Mas eu lembro que a Rússia tem armas hipersônicas e os Estados Unidos não possuem, e que tudo aquilo que o Vladimir Putin falou sobre não dar tempo nem de piscar é verdade. Eu tenho conversado com militares muito especializados em questões de armamento e nós não estamos aqui para fazer propaganda de armas russas, mas está evidente que se o Ocidente tivesse condição de fazer um confronto direto com a Rússia, já teria feito. Afinal de contas, o objetivo é dividir a Rússia em 17 estados, como disse o Joe Biden quando era senador. Mas isso não vai ser possível diante de toda a preparação que a Rússia fez, enquanto o Pentágono fez ninguém sabe o que com tanto dinheiro que pegou. Wellington, conforme disse já aqui durante a sua abordagem anterior, a guerra é claramente entre a OTAN e a Rússia, mas apoio militar, mais sanções, parecem não estar a ser suficientes para enfraquecer Putin, numa altura em que, ao que tudo indica também, que parece que a Rússia está neste momento a usar o petróleo como uma outra moeda para pressionar o Ocidente. Não será esta também uma visão aqui de se considerar? Com certeza. Ainda que seja um commodity que tenha uma importância muito grande para a economia russa, a sensação que as pessoas da imprensa ocidental tenta passar para grande parte do planeta é de que a Rússia está isolada, mas devemos lembrar que a Rússia tem os BRICS, não é? E também outros países parceiros que estão interessados em promover uma parceria comercial e também na aquisição desses commodities, inclusive a preços bem melhores através da Rússia. Isso tudo faz com que a economia russa siga estável, enquanto há uma crise energética na Europa e não é uma questão de usar uma arma, é uma questão mesmo de saber que esses governos que estão atualmente, especialmente na União Europeia, não têm uma predisposição para a promoção da paz. Então, Vladimir Putin força a queda desses governos e de suas elites na busca de uma substituição por governos e elites capazes de restaurar essa paz que, como falei antes e tenho falado sempre, só existirá se for através do diálogo com a Rússia, Dorival. Wellington, começou claramente o primeiro de 2 dias de audiências que vão decorrer no Supremo Tribunal Britânico para determinar se este regresso às urnas é válido perante aquela que foi a recusa de Londres, que defende que tal consulta popular só pode acontecer uma vez em cada geração. Mas queríamos também ouvir qual é a sua visão à volta deste assunto. Ora, se dentro de legalidade ou não, isso só saberemos depois da decisão do Supremo Tribunal Britânico, Dorivaldo, mas o certo mesmo é que a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ela escolheu um momento oportuníssimo para fazer esse tipo de provocação. Primeiro porque
estamos vendo um declínio econômico do Reino Unido que não há, assim, nas últimas 3 décadas, nada parecido com o que estamos vendo. Para que você tenha uma ideia, os mercados continuam a tremer diante do choque causado pelos orçamentos britânicos, e o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, deixou claro que a muleta, a expressão dele, do seu programa extraordinário de compra de dívida está se esgotando. Ou seja, a situação no Reino Unido como um todo, econômica, está muito grave. Aí comentávamos no mês passado, quando do falecimento da rainha Isabel II, e falávamos que o filho dela, seu sucessor, Carlos III, não tem o mesmo carisma. E aí você pega um reinado sem o carisma das últimas décadas e um governo que tem 0,3% do universo de eleitores, porque foi uma eleição dentro de um partido com um alto índice de abstenção e que foi disputada, e que a Liz Truss conseguiu ali 89 mil votos, salvo engano, aí por um pouco a mais ou a menos. Então, Dorivaldo, os escoceses sabem de toda essa fragilidade e certamente esse pedido foi estudado, porque veio num momento assim crítico da história do Reino Unido. Wellington, a partir da Suécia, Estocolmo, e Sal a partir de Itália, Lásio. Eu vou agradecer aos dois pela presença aqui no Hora 10, edição da noite, e dizer que é sempre um prazer contar com vocês e que contamos com vocês também para próximas oportunidades aqui e os habituais comentários no Hora 10, edição da noite. Muito obrigado, boa noite, um prazer estar aqui.